Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Sempre lembrando os nossos pedidos, os nossos avisos. Mas hoje eu tenho uma coisa importante para falar. Todos sabem que nesses 3 dias de carnaval estaremos reunidos aqui na casa. É um encontro sobre o Livro dos Espíritos. E aí me perguntaram assim, por que há casas religiosas que fecham no carnaval? E há outras, como a nossa, como Leon Denis e tantas outras, que trabalham, estudam nos 3 dias. Então, a orientação que nós que trabalhamos os 3 dias, a orientação que a gente recebe é que, como tem muitos pontos por aí de desorganização mental, né, emocional, é preciso que haja pontos de paz, de luz, de equilíbrio, de serenidade, e é esse o objetivo do encontro que é feito no Carnaval. Que sejamos um ponto de luz, um ponto de paz, porque faremos preces, estaremos falando sobre as orientações do nosso mestre Allan Kardec, sobre as orientações de Leon Denis, sobre as orientações de Valdo Franco, que está encarnado ainda, mas é um espírito missionário. E nós estaremos falando sobre doutrina espírita, estaremos avaliando, estaremos refletindo. Então, serão algumas horas em que estaremos reunidos com o nosso pensamento voltado para o bem, para o amor, para a paz mundial e muito especialmente para a paz aqui do nosso país, para a paz do nosso estado, do nosso município. Por isso que é importante que a gente faça o encontro, que a gente diz que é encontro de carnaval, porque é nos 3 dias de carnaval. Mas é o encontro do Livro dos Espíritos. Então, quem puder comparecer, vai ser muito bom. Quem puder difundir, puder chamar um parente, um amigo, uma pessoa que vai ficar em casa, que não tenha outra coisa para fazer, e diz, então por que não vai comigo lá? Vai ser muito bom, de 9 a meio-dia, sempre às 10h30 a gente tem um intervalo para um cafezinho, para a gente esticar as pernas um pouquinho, e depois 15 para as 11 a gente volta e vai até meio-dia. Então vai ser um estudo muito bom. Está muito bem feito, vamos passar uns pequenos filmes assim de 5, 8 minutos para sensibilização e vamos trabalhar as nossas mentes, o nosso sentimento. Vai ser muito bom. Tenho certeza absoluta que todos sairão daqui muito satisfeitos por terem passado esses 3 dias de carnaval refletindo sobre nós mesmos, né? Sobre o estágio em que a gente ocupa na nossa escala espiritual. Bom, pedimos a todos, por favor, que diminuam a campainha do telefone, para que não toque durante o estudo. Pedimos a todos que, quando puderem ajudar a casa, que nos ajudem. Estamos atendendo um grande número de famílias. Todos aqui, ao chegarem, tomam café da manhã, ao saírem, almoçam. Então, nós precisamos de muito auxílio de todos. A casa sobrevive pela nossa colaboração. Quem não puder trazer mantimentos, mas que quiser colaborar de outra maneira, olha, estamos com os ar-condicionados ligados, né? À noite estamos com as luzes ligadas também, então gastamos luz, pagamos uma conta alta na Light. Precisamos de material de limpeza. Então, tudo que se puder colaborar é muito bem-vindo. Precisamos da colaboração de todos. Hoje, para nos falar do Livro dos Espíritos, nós vamos ter o nosso companheiro Paulo José. Durante o passe, a nossa Rosana vai nos falar de Evangelho, que nós vamos ler agora, o Evangelho como página de abertura, capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou ler somente um pedaço, porque a lição de hoje é grande, é capítulo 21, itens 1 a 5. Eu vou ler somente o início dele, que é o item 1 e 2. Conhece-se a árvore pelo seu fruto.
A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. No item 2 nos diz assim: livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Isso está em Mateus, capítulo 7. Por isso que a gente sempre recomenda que se façam os cursos da casa, porque realmente, se a gente for levar essa leitura ao pé da letra, a gente fica assim: a árvore que não dá fruta, ela é má? A árvore sempre nos dá sombra, nos dá oxigênio. Então, tem um fundo moral nisso aqui que precisa ser refletido. Então, vamos estudar. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, pedindo sempre que nos intua para que possamos dizer, sentir somente coisas boas, Senhor. Que possamos ser mais agradáveis para todos que convivem conosco. Que possamos ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sempre voltados, Senhor, para os Teus ensinos. Por isso nós te pedimos, Jesus, que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, que abençoe a cada um de nós aqui presente, que abençoe a todos que nos acompanham de casa, abençoe todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento aqui, na nossa casa de amor. É em Teu nome, Jesus, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino, que é o patrono da nossa obra social, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje, Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, no capítulo 1, e hoje o nosso companheiro Paulo vai nos passar o assunto Anjos e Demônios. Paulo, eu vou ler só 128, tá bem? A pergunta 128, Kardec pergunta assim: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, tomam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E eles responderam: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí tem um pequeno comentário de Kardec que ele diz assim: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom, disse o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. E agora que Jesus abençoe o nosso companheiro. Alô, desculpa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com profunda alegria que retorno
a essa casa de amor, né? E da última vez que eu estive aqui, ela era pequenininha no tamanho, né? E sempre grande de amor para nos doar. E agora, ao adentrar aqui, gente, que mansão celestial, hein? E isso é fruto de quê? Caiu do céu, Nilton José e equipe fez alguma mágica, e logo, logo se materializou essa beleza arquitetônica que nos envolve, que nos refresca com esse ar, não só o ar condicionado, mas o ar espiritual que estamos respirando nesse exato segundo aqui. Tudo isso é fruto de um trabalho hercúleo, longo, laborioso, de acreditar nas promessas de Jesus, de acreditar no trabalho hercúleo e profundo do senhor Allan Kardec, que via além das possibilidades humanas, saídas para a dor da humanidade, não do movimento espírita, para a dor da humanidade. Então, meus irmãos, como nós escolhemos hoje, nesse sábado caloroso, lá fora, né? Aqui não. Escolhemos a melhor parte de estarmos aqui para aprendermos não com Paulo, mas com as palavras dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Esses sim, esses nos fazem acordar da letargia milenar, dessas crenças, dessas mistificações, que fogem dentro da atual realidade, até para uma criança pequena acreditar na realidade objetiva de anjos e demônios, sem ter uma interpretação mais lógica, mais profunda da ideia de um Deus que Jesus falou que era Pai, de um Deus que os espíritos, quando Kardec pergunta na primeira pergunta desse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta não quem é, que é Deus? Porque dentro da nossa infância ainda espiritual, moral, de entendimento da razão, do sentido pleno da existência e da vida, nós ainda não temos ideia do que seja Deus. E os Espíritos responderam simplesmente para a gente numa pergunta curta e muito profunda. Deus é a inteligência suprema. Olha que inteligência, hein? E depois suprema. E causa primeira de tudo que existe, de todas as coisas. Então, uma inteligência suprema sempre vai criar o quê? Coisas inteligentes e supremas. Ele, ao criar, por ele ter toda a sabedoria, bondade, perfeição, todos aqueles atributos que tem aqui nessa obra do Livro dos Espíritos, esse ser vai fazer de cada um dos seus, já sabe de imediato a destinação final dos seus filhos. Não é verdade? Então, esse que cria já sabe imediatamente que aquele ser vai caminhar através da oportunidade das existências, que se chama uma lei tão linda, que se chama reencarnação. Sem a reencarnação não há justiça e não há explicação para nada. Então esse ser vai caminhar, mas ele vai estar munido de quê? Munido de uma força que se chama livre-arbítrio, poder de decidir, poder de decisão. E daí, com esse poder de decisão na mão, aliado à ajuda espiritual que todos possuem, maus temporariamente ou bons, um anjo guardião, e mais ainda, segundo o nosso altivo, numa aula que nós tivemos no Leão Denis há uns 20 anos atrás,
Ele falou que nós não temos só um anjo guardião. É muito pouco. E realmente, né? Principalmente para mim, é muito pouco para saciar, né, o meu ímpeto, né, para dar uma coordenada nos meus caminhos, na minha direção moral, intelectual, espiritual. E ele falou que nós temos mais ou menos de 10 a 14 espíritos do bem cuidando de nós. Olha que coisa linda. Então, solidão, opa, solidão bateu? Sim, pode bater. Não estamos livres. Mas pensar nessa palavra do altivo, né, que é o Paulo, hein? Pensar nessa palavra, que além, opa, vou abrir uma sintonia, um canal, uma conexão já com o Evangelho, como ela leu ali, para que eu possa apaziguar, amanciar a minha alma, o meu espírito e entrar em conexão com essa força que está além da minha dimensão e me refrigerar, me aquecer, me acalmar dentro dessa frequência do amor. E aí quando eu conecto, quando eu abro essa conexão com esse sentimento da oração, da leitura do Evangelho, de um estudo aprofundado que é diariamente na nossa casa, eu consigo o quê? A minha liberdade plena, a minha tranquilidade interior. Já consigo ver e perceber outros ângulos que hora atrás não via, e assim a vida segue. Por isso que o Senhor Jesus falou para nós, há 2023 anos atrás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que o Cristo está se referindo? É a realidade de nós mesmos. Dor, sofrimento, angústia, mágoa, né? Isso não nos define. Isso é um roteiro de aprendizado. Isso é para parar, para pensar e ver, opa, eu não estou nesse meio. Tenho que sair desse caminho, desses sentimentos e conhecer o que é a verdade. E ele falou assim, vós sois deuses. Será que a gente acredita nisso? Que brilha a vossa luz. E que lâmpada é essa? Que luz é essa? É essa luz que traz a claridade no salão? Não, não. É a luz interior. São as janelas da alma que a gente precisa lentamente ir abrindo e sentindo verdadeiramente quem nós somos. Por isso que a nossa grande Gracildes aqui, a nossa linda, ela sempre nos alerta como uma mãe, como uma genitora do bem. Venham estudar, só assistir reunião é bom, mas você tem que se aprofundar, porque o cenário lá fora, o cenário externo, e até mesmo o cenário no próprio lar, no nosso lar, às vezes deixa a gente abalado, deixa a gente em dúvida em relação ao futuro, em relação ao que virá. O que virá sempre será o melhor, porque nós acreditamos que existe um líder que está no leme e que criou esse planeta há 4 bilhões de anos e meio atrás, que foi o Mestre de Nazaré com a equipe sideral, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então esse ser governa, esse ser age, esse ser está lá, está aqui, está onde estiver um ou dois, três reunidos em pensamento, no seu nome, nas suas atitudes de amor. Por isso que o Espiritismo é a única religião da Terra progressista, evolucionista. Provem se existem outras. As outras, as clássicas, pararam nos seus parâmetros, nos seus dogmas, nas suas ideias, e ali ficou ali centralizado num livro que se chama Santo. Tem que se pensar sobre isso. A doutrina espírita não, caminha passo a passo, dia a dia, com a ciência. É irmã da ciência. Tem um título, a aliança da ciência com a religião. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sabe muito bem que Kardec sempre abraçou
como um grande magnetizador e cientista que era, ele sempre abraçou primeiro a ciência antes de ir nas causas ou nos efeitos. Então, o espírita é lúcido. O espírita não tem aquela visão de criança de acreditar naquele Deus que, pronto, criou o mal e o bem. O mal é a ausência do bem, como a luz é a ausência da treva. Um planeta ainda como o nosso, dentro da classificação do Livro dos Espíritos, ainda de provas e expiações, nos permite ainda viver dentro dessa dualidade. Dor, saúde, alegria, tristeza, mas, como dizia o filósofo Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Olha só, no ano de 161, ele trouxe essa frase para nós. Nada acontece ao homem, quer dizer, humanidade, que não seja da humanidade. Então, dor e sofrimento são escolhas, são rumos que a gente toma. Mas o sofrimento, ele tem como tudo em nossa existência, um começo, um meio e um fim. E esse sofrimento nos traz muitas das vezes, no final, o quê? Um aprendizado. Um aprendizado eterno de eu pensar assim, opa, nessa porta eu não entro mais. Nesse caminho eu não passo mais, que eu vi que ali, poxa, só tem espinhos, né? Só tem trevas. Então eu vou preferir, né? Como aqui, ó, a Luíse Rei, a nossa linda psicóloga, diz: todos nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações e atos. Não somos? Somos. Somos individualidade no universo. Então estamos assim dentro desse contexto de tudo que eu cultivo cresce, se desenvolve e reproduz. Tudo que eu cultivo cresce, se desenvolve e reproduz. Tudo. Então eu estou cultivando aqui agora, dentro da casa de Altivo Panfiro, que é uma casa de amor, eu estou cultivando o aprendizado do amor. O que é que eu vou colher? Quais frutos que surgirão dessa minha intenção, desse meu propósito, dessa minha busca? Surgirão para mim saídas, soluções. Que coisa legal, né? Agora, quando eu opto por um outro caminho, vou colher da mesma forma. A semeadura, ela é sempre livre, mas a colheita, você não vai pedir a ela ou qualquer um aqui, ou até o seu próprio guia espiritual ou anjo protetor, para ir contigo lá. Não, ele vai falar assim, vai lá. Agora quem vai colher os frutos amargos ou doces vai ser você, meu filho. Vai ser você para quê? Para você aprender a sempre andar dentro da estrada pavimentada. Não entrar em ruas duvidosas, né? Sinuosas ou coisas parecidas. E aí vem Kardec trazer para nós, como ela leu na primeira pergunta, sobre os anjos, né? Esses seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, nomes até bonitos, né? Formam uma categoria especial, à parte, né, no caso, uma natureza diferente de nós aqui espíritos. Será que formam? E os espíritos superiores respondem a Allan Kardec, não, não. Esses são os espíritos puros, que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, dentro do adepto católico, ótimo, vai acreditar no seu anjo e vai acreditar até no seu anjo com asa, aquelas asas enormes, né? Que as asas, dentro do contexto, dentro da visão bem racional nossa, quem usa asa é um passarinho, né? Então é mais aquele idealizador daquele cenário, fez aquele ser bonito, com aquela roupa bonita, aquela roupa comprida, azul ou branca,
E é até uma imagem linda, né? Eu tinha até essa imagem na minha infância, aquele anjo da guarda e as duas crianças quase se aproximando do precipício. Isso ainda é muito antigo, não sei se é do tempo de vocês. E aquele anjo assim, ó, cuidando daqueles dois seres, para que aqueles dois seres possam se desviar daquele caminho tenebroso de perigo, né? Então aquela imagem eu ficava apaixonado em ver aquele ser tão lindo e cuidando, né? É isso mesmo que eles fazem conosco. Mas nós que somos espíritas, nós temos um guia igualzinho esse rapaz aqui na primeira cadeira, com um crachá, com a camisa cinza, igualzinho, um ser humano. Mas às vezes pode estar um pouquinho diferente dele. Emana uma determinada, não emana asa, emana luz, claridade, beleza. E às vezes quando a gente realiza uma prece sincera, uma prece sem pressa, sentada num lugar confortável do nosso quarto, não é aquele quarto não, que muitas das vezes nem tem quarto, só tem sala e cama para dormir. Mas o quarto que Jesus fala é aquele quarto do coração, o quarto interior, né? O quarto no sentido externo. Então, quando eu me calo, deixo a respiração se controlar, amenizo as minhas angústias, fico calado por pelo menos alguns segundos, um minuto, às vezes para nós é um século. Tamanha informação que a gente tem. A gente está tomado de informação, de coisas que a gente não tem tempo nem de olhar para o lado, né? Mas façam essa experiência. Acalme o seu coração. E sinta, através de uma simples prece. Não precisa fazer aquela prece do gaúcho não, de 1 hora não, né? Tem até uma história aí do meio espírita que conta isso. O cara fez uma prece tão longa que ele acordou, só tinha o servidor do centro varrendo o centro. Cadê o povo? Foi embora, você demorou tanto. É aquela prece de falar assim, Senhor, me socorre. Pronto, já acionou a lei divina, o amor, o bem, a paz. Já acionou o guia espiritual. E às vezes você se sente tão bem, né, depois dessa curta prece, porque você silenciou, né? Você se calou. E aí você sente aquela energia muito além da matéria, muito além desse espaço curto, muito além desse planeta pequenininho que é a nossa casa planetária. E assim você vai crescendo. Então, esses seres, nossos guias espirituais, não precisam de asas. Por que não precisa de asas? Porque o seu corpo espiritual, muito parecido com o corpo denso, com o corpo físico, é super leve e desliza através do sentimento e pensamento pelo espaço afora. Como nas obras de André Luiz, eles volitam como um supersônico e chegam até a nós numa velocidade imensa que ainda a física quântica não conseguiu medir. Tamanha velocidade que eles, através da nossa rogativa, da nossa prece, eles se acercam de nós. Quando a gente age com esse amor, com esse desprendimento, com essa sinceridade. Isso são os anjos. São os anjos. Cada religião escolheu e fez os seus seres ao seu bel prazer. Pintou ao seu bel prazer. E aí, como as religiões tradicionais pintaram o gênio do mal, né? Satanás. Satanás, dentro da etimologia, é adversário, simplesmente. É um adversário. Para nós é um obsessor, não é? Então, Satanás simplesmente é um adversário. Então, luta contra o quê? Contra o bem. É a favor o quê? Que a gente deslize, que a gente caia, que a gente passe por vexames e coisa parecida. Mas quando a gente está sintonizado dentro da faixa
do bem, do amor, do trabalho, de uma leitura sadia, de pensamentos sadios, a minha frequência está dentro, em sintonia com a mesma faixa de seres do mundo espiritual, sadios, com mentes construtivas e coisa parecida. E esses seres foram pintados também na minha infância, né? Eu vi o retrato e, puxa, aquele primeiro é vermelho, né? É flamenguista? Eu acho que é, né? Roupa vermelha, chifre, não sei o quê, e rabo. Para quê? Para quê? Para segurar, amedrontar o adepto. Não fizeram de outra forma, a não ser para nos castrar, nos paralisar, não é? Deixar a gente dentro daquela visão assim, de pavor, de medo, como os nossos avós e as nossas mães contavam para nós na infância a história do bicho, do lobisomem, do homem de capa não sei o quê, não é assim? E a gente não ficava aterrorizado? Então, sempre houve essa mitologia, essa perseguição de mostrar aquele ser bem feio para amedrontar. Não. Dentro da doutrina espírita, quem são os demônios? Ele fala, no A131, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Será que o sentido desse demônio existe? Ele fala assim, os espíritos respondem, se houvesse demônios, eles seriam o quê? Obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados, agora, eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam no teu mundo inferior e em outros semelhantes. Agora os espíritos superiores dizem para nós quem são esses demônios, olha só. E são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E creem-lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, a gente percebe que quem tem essa visão, esses conceitos, realmente sintoniza com essas entidades chamadas demônios, mas que são espíritos super sofredores, carentes de misericórdia e que não foram criados eternamente para o mal. Eles têm um limite até que eles acordem, são acolhidos, passam para o lado do bem e em determinado tempo, dependendo da sua busca, do seu esforço, eles se tornarão anjos. Então cai por terra todo aquele aparato da Bíblia, com todo respeito ao livro chamado Sagrado, que conta aquela história, né? Que o Lúcifer, quer dizer, anjo de plena luz. Algum dia ele olha para Deus e se rebela contra o Altíssimo, contra o genitor, e fala assim: olha, eu tenho mais poder do que o Senhor, eu tenho mais glória do que o Senhor. E aí Deus percebe que ele mesmo realmente vai tomar o seu trono e o expulsa do paraíso celestial e joga onde? Logo aqui na Terra. Podia ter jogado em Júpiter e Marte, né? Aí, estudando a Gênese, estudando o céu e o inferno, estudando o livro dos médios, categoria dos espíritos, principalmente o livro dos espíritos, no item 100, escala espírita, a gente percebe o quê? Quando eu vou avançando em amor, em união, em trabalho no bem, no lado moral, no lado espiritual, mas eu vou acessando o quê? Esses lados.
esses lados, da bondade, do amor, da perseverança, do acolhimento, da empatia, blá, 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 blá. E cada vez que eu me envolvo nesse cenário, nessa sintonia, mais eu sinto desejo e sede de me tornar melhor. Então, quando eu chego dentro de um estágio de Paulo de Tarso, que conseguiu perceber tamanha era a energia de Jesus, e ele olhou assim, opa, já não sou eu que vivo. Quem vive em mim, quem habita em mim é o amor do Cristo. Não é assim que ele fez? Ele não fez essa afirmação? Então, quando todos nós chegarmos a esse ápice, a essa energia total, jamais a gente vai se rebelar. Presta atenção. Isso é um conto para ninar. A minha neta Sofia, de 4 anos, vai falar assim, pô, pai, pô, vô, conta outra, né? Isso aí, jamais vai me calar, vô. Conta outra história melhor, alguma coisa mais positiva. Então, isso foi o quê? Para amedrontar a gente, ainda caiu aqui. Caiu aqui e está fazendo estrago. Tá bom. O que eles dizem aqui? Esses espíritos, eles reencarnam aqui na Terra. Quando a gente percebe uma menina boa, opa, é um espírito encarnado bom. Não é? Quando você percebe uma pessoa que você, toda hora, como você vai definir essa pessoa? É um espírito encarnado ainda precisando de socorro, de aconchego, né? Precisando ainda de crescer ainda moralmente, espiritualmente. Quando a gente percebe o cenário lá dos que governam o país, o que você percebe? Espíritos que estão realmente tendo a última oportunidade de se redimir com bem, com amor, com honestidade, com amor à pátria, ao semelhante. E eles fazem o quê? Desviam, às vezes, o essencial que um ser humano precisa para ter saúde. Por isso que tem essa casa aqui que acolhe. Ai de nós, se nós não acolhêssemos esses seres que têm uma situação mais delicada do que a nossa. Então, olha como o amor está sempre presente. Então, um espírito mau é uma encarnação de um espírito ainda mau. Quando você tem uma pessoa que tem umas tendências, é só perceber as tendências. Eu lembro que há 4 anos atrás, um amigo me contou que tinha uma filha e levou a filha para conhecer na maternidade o irmão que tinha acabado de nascer. E aí, a filha, ao se aproximar do berço, ficou olhando assim por alguns segundos para o irmãozinho, agarrou o irmão, começou a entrar em estado de raiva, de ódio, olha só. E aí, ela teve que ser direcionada a um psicólogo e a um psiquiatra, porque ela tinha uma aversão louca pelo aquele irmãozinho. Então, isso são fatos que a gente vê aí diariamente, né? Porque eu não gosto do meu pai, porque eu tenho raiva, ódio da minha mãe. Tudo isso tem uma explicação à luz dessa amorável doutrina espírita. E aí a gente vai avançar aqui. Ele fala assim, a palavra demônio não aplica na ideia de um espírito mau, senão na sua significação moderna. O que a gente conhece hoje, né? A palavra grega daimon, da qual se origina, significa o quê? Gênio. Demônio significa gênio, inteligência. Se emprega para designar os seres incorpóreos, bons e maus. Por demônio, segundo a significação vulgar da palavra, se entende essencialmente seres malfazejo. Seriam como todas as coisas criação de Deus? Ora, Deus é soberanamente justo e bom.
e não pode ter criado seres, não são suas obras. Seriam, pois, como ele de toda a eternidade. Então haveria várias potências soberanas. Então, Deus é único. Deus é amor. Nós vemos, dentro de um exemplo nosso aqui, terreno, bem simples, quando um engenheiro mecânico desenha, começa a criar um novo automóvel, ele faz um estudo aprofundado para aquele veículo, ao chegar nas nossas mãos, ao chegar na concessionária, chegue em perfeito estado de uso, né? Algumas vezes acontece, né, da concessionária nos ligar e falar: você tem que fazer um recall, uma peça tal que está faltando no seu carro. E isso somos nós. Mas mesmo assim a gente conserta aquele veículo, conserta aquele navio, conserta aquele avião e todos voltam a circular. Todos voltam, né, a ajudar a humanidade a progredir. Acontece que Deus, como Ele é soberanamente justo, bom, Ele só cria coisa boa. Vamos dar um exemplo aqui, só para a gente entender isso. Zaqueu na árvore, esperando Jesus. Zaqueu, para aquela sociedade da época, era uma pessoa de má vida, né? Um cobrador de impostos, né? E aí, quando Jesus se aproxima, Jesus já sente, né? Já sabia, já a quilômetros de distância, que ele ia ter aquele contato com aquele ser. Ele fala: Zaqueu, dá-te pressa em descer, pois preciso passar a noite na sua casa. Mas não era só na sua casa física. Jesus teria que passar a noite conversando longamente com Zaqueu na casa do coração de Zaqueu. Todos ali daquela sociedade via Zaqueu como um cobrador de impostos e como aquele que desvia. Mas como Jesus viu Zaqueu já quase 1000 e poucos anos à frente, como um doutor Bezerra de Menezes reencarnados. Então olha só como é o processo, olha a visão de Cristo. Então às vezes a gente fica um pouco cabisbaixo, triste, quando alguém nos reprime, né? Quando as pessoas não conseguem ver o nosso valor, que seja mínimo a nossa cota de participação em alguma coisa, tanto na casa espírita como no nosso trabalho profissional, no nosso relacionamento com o vizinho, enfim, na sociedade. Mas, por favor, continue fazendo a sua parte, continue espalhando o amor, continue se materializando no futuro como um Zaqueu. Então, se Jesus já tinha essa onisciência, Deus também, ao nos criar, já sabia todo o estágio da nossa evolução, até nós retornarmos como espíritos puros ao seu colo, aos seus braços, e ficarmos lá tocando harpa, ou então fazendo coisa parecida, não. Ele vai falar assim: agora, Paulo, ou João, ou Maria, você vai retornar e cuidar de um mundo tal, de um mundo X. Deus delega, Deus abre as suas mãos de oportunidade para cada espírito, dentro da sua categoria espiritual, moral, realizar algo nobre, em favor de um mundo melhor, de uma humanidade mais feliz. Então, é essa a realidade que todo espírita tem que acreditar. Tem que ter essa plena certeza, essa plena convicção. Na nossa Gênese, Kardec fala assim, na Gênesis, no capítulo 1, não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento, que aqueles designados como nome demônios são espíritos ainda atrasados, imperfeitos, que praticam o mal
no estado de espíritos, lá no mundo espiritual, como o praticavam no estado de encarnado. Mas que se adiantarão, uma lei de progresso, e se aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte da criação, privilegiados, criados à parte. Esses aqui são os meus eleitos, e vocês vão sempre sofrer. É que nada. Todos aqui que nos assistem, encarnados e desencarnados, todos nós estamos num degrau. Um está no primeiro, outro está no segundo, ela está na terceira, a outra está no quarto degrau, o outro está no quinto degrau, o outro já está no 25º degrau. Isso é lindo. E cada um o quê? Com uma cota de conhecimento, ajudando uns aos outros a ser feliz, a conhecer Deus, a conhecer o amor, a espalhar o bem. Mas que toda a criação resulta da grande lei, toda a criação, de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam, olha, todos nós, a nossa tendência é subir, gravitam em direção a um fim comum. Qual é o fim comum? A glorificação, a elevação. E que a perfeição, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa dos outros, vistos seres, todos nós, filhos de suas obras. Vai até que hora? Vai até que hora? 10:11. Então, isso é na Gênese. Aí no Céu e Inferno, esses dois livros, eles estudam muito bem, profundamente, esse estudo de hoje, Anjos e Demônios. No Céu e Inferno, quando Allan Kardec fala no capítulo 3, os anjos segundo o Espiritismo. Ele fala, as almas ou espíritos são criadas simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo que lhes falta, que é obtido pelo quê? Pelo trabalho. Isso aqui só se materializou porque alguém trabalhou duro para isso aqui se materializar e acontecer. Eu consigo a chave do meu apartamento ou da minha casa na minha mão se eu trabalhar duro e alguns anos, me privando de certos teatros, shows, cinemas ou coisa parecida. Não é assim? A maioria não passa por esse ciclo para conseguir chegar. E quando a criatura pega aquela chave, olha a felicidade no seu... Olha a felicidade, né? A plena felicidade. Agora, recentemente, eu vi o primeiro lugar do Enem, um garotinho lá do Nordeste. Aí o repórter perguntou, como é que você conseguiu esse feito? Ele falou assim, não saí de casa, estudava de domingo a domingo. Estudava de domingo a domingo. Quer ver, tem uma coisa linda que eu gosto, eu até anotei aqui para falar, mas... deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei bem legal. Não achei, mas vamos continuar aqui. Então, ele falou que ele passou por esse processo. A campainha tocava, vamos. Não posso. O que essa criatura tinha na cabeça? Ele tinha na cabeça que depois que ele conseguisse esse feito grande, ele poderia fazer tudo que ele quisesse. Né? Poderia fazer tudo. Né? O lazer ia acabar? O domingo, o sábado ia acabar? Não. Ia acabar o quê? A única oportunidade dele ser feliz e se formar em medicina. Então nós vemos que não existe essa palavra
milagre. Não existe. Não existe. Não caiam nessa. Existe 99% de transpiração e 1% de inspiração. Façam esse teste e vejam os resultados. Tudo veio a mim, tudo chegou a mim com muita luta, determinação, ordem, união, busca, enfim. Tudo isso não veio de graça. Não veio de graça. Não se materializou assim, não. Né? Foi... eu esqueci. Ele ficou também várias e várias noites acordado. Então, quer ser feliz? Quer ser feliz? Vai à luta. Acredite em você. Acredite. Se esforce. Se esforce. E depois você vai falar assim: ai, como valeu a pena. Como foi bom. Como foi bom o meu esforço. Ele diz aqui, ele continua dizendo assim: eis a lei que se deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode vos levar ao objetivo. Tudo que está de acordo com esta lei é o bem. Tudo que é o contrário desta lei é o mal. Sois livres para obedecê-la ou para infringi-la. E sereis assim os árbitros do vosso próprio destino. Então, nós, diariamente, escrevemos histórias fantásticas, histórias tristes. Claro, isso faz parte da nossa trajetória. Histórias, diariamente nós escrevemos no livro da nossa vida a nossa história. A nossa história. O nosso crescimento. E essa proposta é tão libertadora, né? De você crescer tanto de todo lado, tanto do lado aqui vivendo na terra, lado material, lado voltado na nossa busca pela nossa escolha da religião espírita, graças a Deus, ou da religião católica, ou da religião protestante. Nós estamos buscando o quê? Adquirir nossos próprios méritos. Nossos próprios méritos. Ao retornarmos à realidade maior, porque isso aqui, como dizia Buda, isso aqui é um Maya. O Maya é o quê? É o mundo da ilusão. Isso aqui não é o real. Isso aqui é uma cópia imperfeita da realidade que nos aguarda. E ao acordarmos, talvez numa enfermaria do hospital, ou talvez acordarmos já num lar que vai nos receber, alguns dos nossos entes queridos retornaram à realidade e ficam lá como a dona Laura no nosso lar, aguardando a sobrinha. Preparou o quarto para a sobrinha, está lá no nosso lar, no livro Nosso Lar. Preparou o quarto para a sobrinha, quarto bonito, cama, tudo. Tem isso tudo. Tem um piano na sala da dona Laura, tem uns quadros pintados por dona Laura, né? Tem um jardim na frente da casa, muito mais belo do que o nosso mais lindo jardim aqui da terra, que é o jardim original. E a dona Laura, ávida de receber a sua sobrinha, que estava vindo da terra. Olha que coisa linda. Então, nós, ao acordarmos, qual será a nossa reação? Qual será a nossa surpresa ao deixarmos essa vestimenta, esse escafandro aqui, que é o corpo físico, que nos prende à terra, que é pesado, e alcançar a leveza, o respirar o oxigênio profundo do mundo espiritual? Qual será a nossa reação? Claro que a nossa reação aqui vai ser de felicidade, porque a gente está buscando a felicidade, o amor, o conhecimento, a paz, a concórdia, o bem. E finalizando, eu gosto muito desse livro, O Centro Espírita, uma visão construtiva do nosso querido César Braga Said. Ele faz uma reflexão aqui muito linda, no capítulo 7 dessa obra,
que ele fala assim, para todos nós aqui agora, imaginarmos que o Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor, se materializa com um ser, aqui agora do meu lado, e começa a perguntar primeiro para mim. Primeiro para mim, algumas perguntas intrigantes, testando a nossa habilidade espiritual e moral. Então aqui está aqui, ó. O Centro Espírita Altivo Panfiro, está um ser aqui, como um homem ou uma mulher, fugindo do machismo, né? Como uma mulher, vamos botar como mulher, né? Chega, chega! O mundo está muito... Uma mulher linda aqui. Essa mulher é o Centro Espírita Altivo Panfiro. Ela vai começar agora a fazer umas perguntas para a gente. Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta dela é a seguinte: você tem conseguido vir aqui com mais assiduidade? Você tem criticado menos os que trabalham e se apresentado para o serviço? O Espiritismo não exige santidade de ninguém. Opa, que bom, né? Não somos santos. Estamos a milênios de distância de ser santos. Estamos a caminho. Mas pelo menos você tem procurado educar seus pensamentos, seus impulsos, sem perder a espontaneidade, sem deixar de ser você mesmo? Vamos avançar que o horário está... Além de um hospital, de uma escola, você já percebeu que eu sou também uma oficina de trabalho? E que existe algo de bom para você fazer aqui? Eu estou sempre de portas abertas para recebê-lo, mas gostaria de saber por que você me procura. Por que o Paulo procura o Centro Espírita Altivo Panfiro? Por obrigação? Já passou esse tempo, né? Você tem que ser católico, você tem que ser espírita, você tem que ser evangélico. Você não. Você tem que ter um livre-arbítrio. Você tem que estar, como Jesus falou, onde está o seu coração. Por prazer, por dedicação, esse é o nosso. Por necessidade, também a minha e a nossa. Por dependência, por desencargo de consciência ou por amor? Você imagina quanto custa por mês para me manter-me funcionando? Nem quero saber. Olha o tamanho. Você colabora quando pode ou é daqueles que abandonam o lar, esquecendo dos compromissos familiares assumidos para se refugiar nas minhas dependências? Eu frequento o Leon Denis, e ali são milhares de pessoas, né? E aí eu já sou médium lá há anos, lá, e a gente sabe muito bem quem... vim para cá. O negócio lá em casa está preto. Você tem que levar Jesus para a tua casa. Não é? E aí, não se internar no centro espírita. Aprender, jogar para dentro e levar Jesus para casa. E para finalizar, ele diz assim: quando alguém se afasta de mim, você tenta entender as razões ou censura e lamenta, sem procurar saber os motivos reais que levaram a pessoa a se ausentar. Então a gente fala assim, aquela senhorinha que sentava naquela última cadeira ali, simpática, né? Ela vinha com um negocinho na cabeça. Gente, ela sumiu. Vamos tentar encontrá-la, saber o que está vendo. É assim que uma casa de amor tem que agir com os seus adeptos? Ligar, o que está vendo? A gente pode aí fazer uma visita a você, conversar, né? Então isso é muito importante. Dentro do contexto de Jesus há 2000 anos falou assim: vós sereis conhecidos, meus discípulos, se muitos se amarem. Passou-se séculos e mais séculos. Voltou Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, ele vem dizer assim:
espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruir-vos. Eis o segundo. Então não adianta estar cheio de livros na cachaça e o coração vazio, sem olhar para o outro, dar um sorriso, sem sentir a falta. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos dê um feriado de muita paz, de muita vibração, no bem, no amor, na caridade. Ao companheiro Paulo, pelas elucidações que ele trouxe para nós, que ele possa vir sempre. É muito prazer, com muito prazer nós o ouvimos. Vamos passar ao segundo momento da nossa reunião, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece íntima, lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce serenidade do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar nesse Evangelho de hoje nos fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Jesus já trazia para a gente a importância de nós estarmos atentos aos falsos cristos e falsos profetas, ou seja, já nos orientando que muitos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, poderiam se apresentar como se fossem o próprio Cristo, ou aqueles que se denominavam como profetas e que na verdade são falsos profetas. E como é que Jesus nos orienta? O que nós precisamos fazer para melhor identificar os falsos profetas? E ele traz uma parábola: conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Jesus aqui nos diz: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, é importante que a gente perceba que a palavra, o conhecimento que está sendo trazido, qual é a verdadeira intenção? O que realmente vem do coração daquele que fala? Vamos trazer isso um pouquinho para a nossa vida, para a nossa prática. Se nós, muitas vezes, nos reconhecemos falando, trazendo conhecimento, dizendo para o outro aquilo que ele deveria fazer, mas no fundo, a nossa intenção naquele momento pode ser uma intenção ainda fruto da nossa imperfeição, no sentido de um domínio, de um poder que eu quero ter sobre o outro. Vamos imaginar como seria isso a nível dos profetas. Por isso Jesus nos recomenda para que nós estejamos atentos. A árvore, na realidade, somos nós, os espíritos. E os frutos são as obras, são as ações, são as consequências. Então, Kardec, na verdade, aqui nessa passagem, vem nos esclarecer que os profetas não são só aqueles que fazem previsões para o futuro. Os profetas são esses espíritos missionários, esses espíritos que já se encontram num grau evolutivo superior a nós aqui, espíritos benfeitores da segunda ordem, que vêm desvendar os mistérios ocultos, que vêm nos esclarecer sobre as verdades espirituais.
vejamos quantas verdades Kardec trouxe para nós, desvendando tantos mistérios, ajudando-nos a compreender melhor as mensagens, os ensinamentos do nosso mestre. Então, o profeta é alguém que vem muito bem preparado. E aí, quem seriam os falsos profetas? Aqueles que muitas vezes trazem muito conhecimento, têm muita inteligência, mas que utilizam esse conhecimento em prol dos interesses próprios, em prol do domínio, do poder. E como é importante a gente estar atento e vigilante, porque muitas vezes, no momento de dor, podemos buscar uma orientação, uma mensagem, e se vamos numa fonte equivocada, como essa que nós estamos aqui conversando hoje, essa orientação ela pode muitas vezes nos desequilibrar ainda mais. Quantas vezes acessamos, hoje em dia a gente tem um acesso às informações de uma forma muito ampla, e a quantidade de pessoas que se dizem profetas, profetizando informações que trazem medo, trazem mais ansiedade, falta de esperança. Será que esses são verdadeiros profetas? Com certeza não, porque espírito benfeitor jamais nos traz ideias, informações, orientações que possam nos trazer desequilíbrio. Muito pelo contrário, precisamos ter esse critério, esse filtro e buscarmos essas orientações nas fontes seguras. E como é que podemos fazer isso? Através do estudo, o estudo das obras, o estudo aprofundado, vai nos ajudando a ter mais esclarecimento, a gente consegue desenvolver uma consciência mais crítica, um raciocínio lógico, e isso nos facilita muito para que a gente possa ter uma melhor observação daquele conteúdo que vem chegando para nós. E Kardec ainda coloca aqui, é muito importante que diante de uma decepção, quando às vezes seguimos, né, um líder espiritual, ou, enfim, um líder que seja, num contexto social, e aí nos decepcionamos porque percebemos a verdadeira intenção que estava por trás de toda aquela fala, que a gente não esfrie o nosso amor, que a gente não esfrie o nosso caminhar, a nossa caridade, porque fazer o bem, buscar aprender, colocar em ação as nossas obras, isso é importante para nós. Então, o referencial precisa estar aqui, dentro de mim mesmo, para que eu perceba que as decepções, muitas vezes, fazem parte do aprendizado, para que eu consiga reconhecer o mal e o bem, para que eu consiga reconhecer o que é certo e o que é errado. E aí sim a gente vai solidificando esse conhecimento mais verdadeiro dentro de nós e vamos crescendo espiritualmente. Então, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que tenhamos um dia de muita paz. Graças a Deus. Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos na humanidade. Nos preocupamos como ainda há pouca fé entre os homens encarnados. Peçam para que tudo se resolva e não percam tempo ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Meus amados, lembrem-se dos mandamentos, vivenciem os ensinamentos de Jesus, para que sejam mostrados o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como devem se comportar com tantas dores, desigualdades e desordens. Nós nos preocupamos também com os que ainda, sem os conhecimentos necessários, sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo. Pensam que são deuses ao olharem
Pensam que são deuses ao olharem ao redor e vibram dores e desordem. Precisamos, como pobres almas que somos, que ainda sem sequer sabemos o amor do Pai, e que ao ouvirem falar do Mestre Jesus se irritam, profanando e ainda crucificando com palavras, que todos nós que já conhecemos os mandamentos, que seguimos os ensinamentos do Cristo e com eles somos orientados, façamos preces por essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos possamos pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que ainda não sabem o que fazem. Juntos, pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir mais, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor, ao Mestre Jesus, paz pela humanidade, paz pelo planeta. Lembramos a vocês que estamos em uma nova era e nós recomendamos a leitura dos livros espíritas, onde encontrarão muitas respostas, palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa nesse momento. Pedimos que busquem com muita força, e nós ajudaremos. Já dissemos que sabemos das dificuldades de todos. Também tivemos dificuldades e ainda, às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, ainda as temos, principalmente quando se trata do trabalho com os encarnados. Mas pedimos socorro ao Pai de amor e ao Mestre Jesus e somos atendidos. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldades, vencemos. É por isso que também pedimos preces a vocês, pedimos ajuda, pedimos que elevem seus pensamentos, pois estando com os pensamentos elevados, encontrarão auxílio. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do Pai que nos recebem e conseguem nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kardec, que chamamos de Mestre porque foi o único que em tão pouco tempo colocou em ordem tudo que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos para que todos consigam passar de pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são todos amados pelo Pai. Com estudo e disciplina, saberão como e quando serão atacados. Acreditem no Pai de amor, tenham coragem, vocês não estão sozinhos. Trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec, paz a todos vocês, um guia e trabalhador para o Cristo. Que fiquem todos em paz. E assim, Senhor Jesus, ao final do nosso estudo, nesta manhã tão feliz aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos tão bem recebidos, tão abraçados por esses espíritos amorosos que aqui trabalham. Agradecemos, Senhor, por nos intuir estarmos aqui nesta manhã. Agradecemos pela oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos equilibra, nos acalma e nos fortalece. É em Teu nome, Jesus, é em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Contamos com todos amanhã, aqui no nosso encontro do Livro dos Espíritos, onde estaremos meditando e teremos no intervalo do estudo, que será mais ou menos de 10h30, 15 para as 11, porque o nosso estudo é de 9 a meio-dia. Mas teremos um intervalinho de 15 minutos para um cafezinho. Quem quiser colaborar com um pacotinho de biscoito é muito bem-vindo, tá bom? Então, estaremos todos juntos amanhã, segunda e terça, tá?
Um dia muito bom para todos, de muita paz.